Olá a todos, boa noite, bem-vindos ao programa Chá da Tati. Agradeço ao Kristen que passou pra gente agora depois do Namira, esse programa incrível de matérias, de reportagens, um programa jornalístico que passa aqui na BSTV de segunda a sexta-feira, das 19 às 20 horas, e na segunda-feira entra o programa Chá da Tati. Eu quero dar uma boa noite para vocês, quero dizer que é um prazer ter vocês aqui comigo novamente, não só no Instagram, onde a gente faz a gravação dessa live, como também aqui na BSTV. Hoje eu vou conversar, como é mês de março, é o mês das mulheres. No próximo dia 8 a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, e esse programa não poderia ter início agora no mês de março se não fosse com uma mulher que representasse de fato o que esse dia significa. Um dia de empoderamento, de luta, de crescimento. Então é com prazer que eu vou entrevistar hoje a Paty Varone. Então, daqui a pouco a gente já fala com ela. Boa noite para quem está entrando, boa noite para quem está aqui. A Paty daqui a pouco já está na live com a gente. E vamos começar esse papo. Lembrando que você assiste pelo Instagram, no programa Chá da Tati, no YouTube, no @programa Chá da Tati, também pela BSTV. Então, se você não tem os canais da Sat, NET ou da Claro aqui na Baixada Santista, você consegue acessar pelo portal, que é www.bstv.com.br, e lá tem a aba ao vivo e você consegue assistir a nossa programação. Bom, pedindo para a Paty Varone entrar, vamos começar esse papo, tê-la por aqui, e a gente vai começar essa conversa para falar sobre a força da mulher. Então não tem como a gente não tê-la trazido. Olá! Maravilhosa! Oi, Tati, tudo bem? Boa noite! Boa noite! Deixa eu ajeitar aqui. Tá me vendo bem? Vou encontrar um filtro aqui para mim, não, está forçado. Gente, filtro para você, sua linda. Ué, se tem aqui, por que a gente não vai usar, né? Eu tô trabalhada nele, com certeza. Você tá bem? Eu tô bem, Tati. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Me sinto muito honrada de estar aqui com você. Muito obrigada. Eu vou começar antes de qualquer coisa, tá? Antes da gente começar um papo, eu vou te falar por que eu te trouxe aqui. Eu não te falei nas nossas conversas paralelas. Eita! Tem uma pessoa que eu amo, que eu acompanho o canal, que é uma das pessoas que, assim que eu abri o programa Chá da Tati, a gente se seguiu, a gente se conheceu, a gente se amou, e no momento que eu falei que eu ia fazer um programa de Internacional da Mulher e falei que eu estava pensando em você, ela disse, tem que ser ela. E aí eu preparei uma surpresa rapidinha, eu vou trazer ela aqui para ela falar com você. Mas é rápido, eu prometo. Tá. É surpresa, não é surpresa. Pra mim. É muito rápido, deixa eu ver se eu consigo chamá-la. E detalhe, tá? Ela estava super nervosa. Eu conheço. Quando eu convidei, conhece. Oi! Minha leoa, tudo bom? Tudo, estou parada no meio da rua, mas não podia perder essa oportunidade de falar da Paty, que é uma pessoa muito importante. Ela me ajuda muito com as dicas, com tudo que ela fala no curso. Ela me encorajou a abrir a minha loja física agora, que eu tenho a Lanas Moda Casa. E foi através da Paty que me encorajou a abrir a loja. E através da calculadora que ela fez eu fazer os meus preços certinho, que estava tudo errado. Que linda! Que bom! Paty, então eu queria te agradecer. Eu não falei isso pessoalmente para você, mas gratidão
tenho muito carinho por você, te admiro demais. Quando a Tati falou que você ia estar no programa, falei, Tati, pelo amor de Deus, eu quero falar, quero agradecer. E quero falar para todo mundo que vale super a pena pagar o seu curso. Eu cada dia aprendo mais e mais. Cada vez que eu assisto a aula, aprendo uma coisa diferente. Olha, vocês me pegam de surpresa, assim, vocês me fazem chorar. Já Não é logo no então. começo. É uma via de mão dupla, né? Então, assim, parabéns você pelo seu comprometimento. Eu sempre falo que a gente faz uma dupla. Eu entrego e vocês executam. Eu não posso executar por vocês, eu posso entregar o conteúdo. Então, se você tá conseguindo, se você tá tendo sucesso, é tudo mérito seu também. É isso. Má, Beijo, adorei a Tati, surpresa. obrigada, viu, por tudo, Adorei por a cada surpresa. ensinamento. Beijo, linda. beijo, Má. Tchau. A gente fala. Me emociona, Eu não tinha. não pode. Linda. Desculpa, Paty. Não, Eu tudo não bem. tinha. Não me avisa aí, me pega de surpresa. Não, Linda, ela é maravilhosa, ela é muito dedicada a tudo que ela faz e, obviamente, vai fazer toda a diferença. Sim, eu fui na Lanas esses dias, eu sentei com ela para tomar café, ali no Café Inbox, e aí a gente falou, e ela falou de você, falou que ela comprou o seu curso, falou que isso mudou a maneira que ela também estava aplicando os preços dela. Então, para mim, só casou uma coisa com a outra, e aí eu já tinha falado com a Debbie, que é uma pessoa que a gente ama em comum, e conseguimos. Bom, dada essa surpresa de início de live, eu quero que você fale para mim, Paty, se puder, eu quero saber quem é a Patrícia. Então tem a empreendedora, tem essa pessoa que ajuda outras mulheres, que a gente vai falar disso, mas primeiro eu quero saber quem é você, como surgiu essa Patrícia de hoje. Patrícia hoje é mãe, né? Eu tenho uma menininha de 3 anos, moramos eu e ela. Tenho um coração desse tamanho. Costumo dizer que às vezes eu sou meio boba, meio ingênua, sabe? Eu confio muito no outro. Eu acredito muito no outro. Às vezes o pessoal me vê aqui, me vê brava, me vê dando bronca, porque eu pego no pé mesmo, eu puxo a orelha. Mas eu sou uma manteiga, eu sou coração aberto, eu sou muito minha família, meus amigos. Eu amo a vida, eu sou enlouquecida pela vida. E justamente por isso que cada vez mais eu quero prosperar, né? Ganhar mais dinheiro para eu poder curtir todas as coisas que eu posso curtir na vida. Maravilhoso. Eu te conheci num dos primeiros empreendimentos que você tem, que tem até hoje, que vende roupa, e foi a primeira loja da cidade, você me corrija se eu estiver errada, que atendeu o meu nicho, que começou a vender roupa plus size. Ela foi a sua primeira loja, não? Foi. Antigamente chamava Aslaha, hoje com o nome de Atria, mas ela foi a minha primeira empresa, né? Minha primeira loja, minha primeira empresa, minha primeiro tudo. E tá até hoje, há 12 anos. Há 12 anos e continua atendendo o meu nicho. A maioria das roupas que eu compro, quando eu compro lá. E, enfim, porque é o que atende, foi a primeira mesmo, que olhou para quem é plus size, aqui na praia, e começou a trazer esse conteúdo. Mas como é que se deu, Paty? E aí, eu vou empreender. Eu fui morar fora um tempo. E quando eu tinha 17 para 18 anos, os meus pais, eu não tive a opção de fazer uma faculdade, né? Naquela época não tinha todas essas facilidades de parcelamento, enfim, incentivos, né, do governo. E era eu e meu irmão, então era muito dinheiro para os meus pais. E eu e meu irmão falamos, não, então a gente vai para fora do país. Naquele sonho do estrangeiro, né? Eu vou fazer dinheiro fora e tal. E aí eu fui, voltei, depois eu fui de novo e eu voltei. Mas teve um momento que eu tava lá, e aí eu fui ser faxineira, ser garçonete, eu lavei carro, entreguei panfleto, todos esses trabalhos, né? Que geralmente quando a gente tá fora e
não tem documentação ou não sabe a língua direito, a gente acaba arrumando. E o que aconteceu foi que em um determinado tempo eu comecei a me sentir desequilibrada emocionalmente, porque eu estava sozinha. Eu queria estar perto das pessoas que eu amava. E eu tinha 26 na época, e eu falei assim, eu vou voltar e eu vou fazer o quê? Porque eu não fiz faculdade. E aí agora não sei nada, a única coisa que eu sei é vender, que eu trabalhava, depois eu comecei a trabalhar com vendas. O que eu vou fazer? Eu falei, já sei, vou abrir um negócio. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a empreender para poder ficar perto da minha família. Foi assim que começou. Maravilhoso. Tem gente perguntando aqui, eu acho que a Vex Service, está perguntando fora onde? Estados Unidos, Inglaterra? Quando eu fui a primeira vez, eu morei na Inglaterra, então eu fui para Londres, acabei ficando 2 anos lá. Depois eu voltei, a minha vida é cheia de coisas, gente. Se esse cara aqui já vai durar para sempre essa live. Aí eu voltei, eu fiquei 2 anos mais ou menos em Londres, voltei e fui ser comissária de bordo, aeromoça. Aí eu fiquei como aeromoça mais uns 2 anos, mais ou menos, pedi demissão, saí e fui para os Estados Unidos. E fiquei mais uns 5 anos nos Estados Unidos, mais ou menos. Maravilhoso. A Vex Service é uma empresa de... eu vou falar de tudo, não é turismo, mas eles fazem chofer em Londres. Um serviço que pega as pessoas no aeroporto, levam as pessoas nos passeios em Londres. E é legal que você esteve lá. E são brasileiros que montaram essa empresa lá. Parabéns. Acho sensacional os brasileiros que empreendem fora. É isso aí. Que geralmente a gente só fica ali, né? Acaba não estudando, não abrindo nada. Então, muito legal. Parabéns, muito sucesso para vocês. Tá, então me diz uma coisa. Sabia vender, é o que você sabia, abriu as Lahá, que era as Lahá na época, e empresária, porque daí você tinha a questão da venda, né, a primeiro momento. E eu tô falando bem do início, porque hoje você tem um nicho muito grande, você tem um curso para empreendedores que a gente vai chegar nele, mas no passo a passo, quando você chegou lá, você falou, ok, eu vou abrir a loja, quem vai administrar? E foi aí que te acendeu essa luzinha? Não. Ainda não tinha acendido essa luz. Eu fui muito na tentativa e erro. As coisas foram acontecendo. Minha mãe me ajudou muito no começo. Sempre teve muito ao meu lado. Mãe, né? Então, a parte administrativa, ela sempre fez. Ainda bem, porque eu sempre fui uma pessoa descompensada financeiramente. Eu conto isso para as minhas alunas. E as coisas foram acontecendo. Eu comecei a vender bem, eu comecei a fazer um bom dinheiro e comecei a gastar todo esse meu dinheiro também, né? E de certo momento, assim, eu não entendia direito tudo o que eu entendo hoje, todo o passo a passo que eu entendo hoje. Eu precisei passar por uma crise, na verdade, para poder me transformar como empreendedora, que é o que eu sempre falo para as pessoas. A gente abre um negócio, às vezes a gente abre um negócio porque a gente gosta muito de alguma coisa, ou porque a gente quer fazer dinheiro, ou porque a gente quer sair do nosso trabalho. E a gente vai fazendo aquilo na tentativa e erro, e a gente acaba sendo somente uma dona de negócio. Era o que eu era dona do meu negócio. Tinha meu sucesso ali, mas era aquilo. E quando eu passei por um problema financeiro, que eu aprendi que eu precisava ser a empreendedora, a empresária, a líder, e não só a dona do negócio. Então, é daí que foi por conta das dificuldades que eu acabei criando a minha metodologia, entendendo como que eu fazia para crescer ainda mais as minhas empresas, e aí as coisas começaram a se desenvolver. A acontecer. Então, tem uma parte aí que eu quero voltar um pouquinho. Você como mãe hoje, né? Você teve um apoio dos seus pais, dessa coragem de ir
para o exterior. Então, a minha pergunta vai ser, que eu nem sei se você vai conseguir trazer isso, mas desse apoio, primeiro, né? Então, a gente está vivendo, a gente é mãe, a gente quer ser empreendedor, ou a gente ainda está num processo. Esse apoio da nossa rede, eu falo da rede familiar, ou mesmo quando você já está num período que você está com seu marido e você tem que aquilo na veia, qual a importância disso, desse apoio? Ou você sente, de acordo com a sua história, que mesmo com o apoio ou não, isso tem que partir de uma coisa muito interna. Você teve que se descobrir internamente para esse caminho, e aí você consegue ir, ou essa rede é primordial? Não sei se eu consegui me fazer entender na pergunta. Eu entendi. Eu acho que rede de apoio é muito importante, né? A gente ter apoio é muito importante. Ninguém quer viver sozinho numa ilha, né? A gente nem nasceu para isso. A gente precisa de pessoas do nosso lado apoiando, e acreditando na gente, falando vai lá, vai dar tudo certo. Mas eu costumo dizer que se a gente não tem um desejo interno nosso, real, as coisas não acontecem. Então, é a mesma coisa quando alguém vira para você, conhece alguém que fuma, e aí as pessoas ficam, não, para de fumar, eu vou te ajudar. Para de fumar, eu vou te ajudar. E a pessoa simplesmente não para, porque aquilo tem que estar dentro dela. Então, tudo aquilo que a gente quer fazer antes do apoio, a gente tem que tomar uma decisão lá dentro. E quando eu digo decisão, eu sempre costumo dizer, Tati, que muita gente fala que quer. Todo mundo quer, né? Ah, eu quero. Ah, eu gostaria. Ah, eu quero. Você quer ganhar mais dinheiro? Ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Todo mundo quer. Mas quem é que vai? Quem é que vai fazer acontecer? E quando você tem esse desejo aqui dentro, eu digo que é meio que uma pulsão de vida mesmo, né? É uma pulsão de vida. Você vai, independente do apoio ou do não apoio, você vai. Porque já tiveram momentos na minha vida que eu queria muito alguma coisa e as pessoas que me amavam, elas não me incentivavam, porque elas tinham medo. Não porque elas tinham medo, elas falavam, a Patrícia tá louca, a Patrícia enlouqueceu e a Patrícia vai se frustrar e se machucar mais ainda, então não vamos apoiar. E eu fui, e eu consegui, e eu provei que estava certo. Então eu acho que o que mais move a gente é o nosso desejo interno. É o que mais move. E aí, a partir desse nosso desejo que a gente tem, que a gente vai fazer acontecer, se a gente tiver apoio, aí fica mais gostoso, né? Fica mais gostoso. Eu tô olhando para você, ouvindo sua resposta e vendo os comentários. E é muito gostoso, porque tem muita manifestação de carinho para você. Amo a Paty, arrasando, vida real, né? O que é uma das frases que você coloca, né? Empreendedorismo real. E é tão bonito de ver, porque são pessoas que de fato te acompanham, e aí a gente tem que falar isso. Além do teu curso, né? É claro, a gente está aqui conversando, gente, sobre a Patrícia, pessoa, mas é óbvio que não tem como a gente falar da empreendedora, de como ela chegou nisso. Então, a gente está falando, mas eu tenho certeza que vocês a conhecem, porque você tem um trabalho muito efetivo nas redes, né? Além do seu curso. E é tão bonito. A Nath está colocando uou e vários corações. É tão bonito de ver isso. A gente tem um grupo muito engajado, de muita força, porque eu entendo que esse apoio é muito importante. E isso que você disse, muitas delas, às vezes, não têm esse apoio em casa. E nem sempre é por maldade, sabe, Tati? Às vezes é porque as pessoas não acreditam nem nelas. As pessoas não acreditam nem nelas, então a gente não consegue dar pro outro aquilo que a gente não tem. A gente está frustrado, a gente está vivendo naquela vida média, a gente aceitou, tá tudo bem, tá todo mundo ferrado. É assim que muitos brasileiros pensam, né? E a gente acaba aceitando, eu digo que o limiar de dor do brasileiro é muito alto. A gente aceita tanta coisa e a gente tem que falar que tá tudo bem. Então as pessoas se acostumaram a apoiar os outros
Porque tá todo mundo na merda junto. Desculpa a palavra. Tá todo mundo junto tranquilo. na merda. Vamos, tá tudo bem, é assim mesmo. Então, quando a gente vê uma outra pessoa, principalmente uma mulher, né, falando, não, eu vou. Onde é que é? Falaram que não pode? Eu vou. É disruptivo. Não é normal. Concorda? Você fala. E isso me agonia também, porque quando a gente vê o sucesso do outro, e às vezes não é por maldade, isso mostra que a gente talvez não tenha feito o suficiente. E isso me machuca. Então, quando as pessoas que estão em volta da gente não apoiam, falam que você não vai conseguir, para você ficar na sua e tal, elas estão falando muito mais sobre elas do que sobre você. Então, a gente é muito unida aqui porque eu falo para elas, eu acredito em cada uma delas. E eu acredito mesmo. Eu acredito que independente do estudo que você teve, independente da criação que você teve, hoje a gente tem, principalmente na internet, conteúdos gratuitos para ajudar qualquer tipo de dor. Eu não tenho confiança em mim, tem conteúdo para isso. Eu não sei vender, tem conteúdo para vender. Então, quando você tem o desejo de verdade latente, você vai encontrar a porta, você vai encontrar o caminho. É simples assim. Então, a gente acabamos sendo uma rede de apoio aqui uma para as outras. Maravilhoso. Eu vou falar de duas mulheres empoderadas e vou trazer uma associação com você. Eu até postei esses dias atrás que eu vi a Viola Davis, uma atriz renomada, que ela escreveu um livro, uma biografia, uma autobiografia, e ela fez propaganda desse livro por aí, e foi na Oprah, que é uma pessoa que eu tenho referência, que trabalha com entrevistas, com... Maravilhosa. E aí, maravilhosa, e ela fala um pouco do livro dela, que eu indico. Enfim, uma mulher de poder, que teve que se reinventar várias vezes. E aí ela falou uma frase que eu vou trazer para você, que em algum momento da vida ela tinha algumas questões com o cheiro, né? Porque não tirava muita urina, foi uma pobreza extrema, enfim, algumas questões. E ela fala uma seguinte frase: as pessoas me diziam que eu devia fazer, mas elas não me diziam como fazer. E eu não sabia como fazer. Eu tinha que estar mais cheirosa, mais limpa, mas eu não tinha referência de como eu poderia fazer isso. E aí eu trago isso para você, de que do que eu te conheci, eu falo assim, do tempo que eu comecei a ver as Lahá e comecei a te ver nas redes, eu acho incrível a maneira que você diz para as pessoas como elas podem fazer. Você consegue pegar para essas pessoas que estão aqui, que estão te assistindo, que estão com esse sonho, com esse desejo, e olhar para essas pessoas e falar assim, ok, você quer fazer? Mesmo, eu vou te dar um caminho. E aí você faça desse caminho o melhor que você pode fazer. É a impressão que eu tenho de você, e eu queria, nesse mês internacional da mulher, a gente está pertinho, te dizer que eu acho isso uma das coisas mais bonitas que você faz. Porque você adquiriu um conhecimento e não guardou para si. Você distribui isso para as pessoas. E não só como trabalho, como comércio, como nicho. Você, claro, é seu ganha-pão, você está ganhando dinheiro com isso, não é? Mas a ideia de dividir isso com as pessoas é algo que merece reverência, de verdade, né? Então, é também um dos motivos de eu te trazer aqui. Bom, não adianta, eu falo... porque eu admiro de fato. E aí eu queria que você contasse uma curiosidade dentro desse início, que às vezes você me falou de um problema emocional que você tinha de estar longe das pessoas. E como você está hoje com esse processo de se encontrar? Hoje eu vivo a melhor fase da minha vida. Ai, até me emociono. A melhor fase da minha vida. Deu tudo certo. Se você tivesse
tivesse que voltar para a Paty daquele momento, você diria, calma. Ai, Tati! Gente, eu sou chorona. Se eu tivesse que Se juntar as duas, amor. Se eu tivesse que voltar para a Paty daquele momento, eu ia falar, calma, vai ficar tudo certo. Mas eu ia aproveitar e dar outros conselhos também, assim. Eu ia aproveitar e dar vários outros conselhos. Se você começar a partir junto. Ai, meu pessoal que me conhece, que sabe que eu choro mesmo. Quando Tá, eu choro mesmo. Meu pessoal te ama. Nós somos a melhor fase, né? A Nath disse. A Nath, na fase Leoa, nós somos a melhor fase. Então, eu acredito que o autoconhecimento, a expansão de consciência, sabe? Ela transforma. E é engraçado que as pessoas falam assim, como você disse, né? Poxa, você vai entregar aquilo que você sabe. E eu trabalho hoje muito na abundância. Óbvio que existe um lucro financeiro, né? Existe um ganho financeiro. Eu vendo cursos, eu vendo mentoria. Se não houvesse, nem sustentaria, nem poderia estar aqui, porque senão eu ia ter que estar trabalhando com alguma outra coisa. Mas o retorno que eu tive desde que eu comecei com isso é muito maior. Mas o retorno como crescimento, tá? Não financeiramente, mas de consciência, é muito maior do que o retorno financeiro que eu tive. Na verdade, eu só consigo ter o retorno financeiro porque eu consegui expandir a mente ajudando outras pessoas. É muito louco, é uma via de mão dupla. Eu aprendo com elas todos os dias. E elas me fazem uma pessoa melhor todos os dias. Porque eu também me assisto. E eu falo, opa, você é professora, não pode fazer isso. Então, eu me torno uma pessoa disciplinada, mais disciplinada todos os dias, porque elas estão aqui. Porque elas ensinam para mim todos os dias. Então, a roda gira, é a abundância. Quando você entrega, você recebe. Quando você entrega, você recebe. Não tem como. E você acha que o fato de... E, mais uma vez, gente, eu vou dizer aqui, a gente não entra nunca em contexto político, tá? Alguns comentários aqui, por favor, não levem dessa forma. Mas você acha que os últimos tempos que o mundo tem vivido, não estou falando de Brasil, eu estou falando de fato do mundo, que a gente tem sentido uma força contrária, eu vou dizer assim, a essa expansão mental. Então, a gente tem uma necessidade de melhorar, de expandir, de crescer, mas a gente tem uma resistência, e principalmente nós que somos mulheres, a gente sente uma força contrária muito grande, barrando isso. Então, quando a gente fala, ok, a Paty é uma referência hoje, é alguém que está falando para as mulheres empreendedoras. Você sentiu essa força contrária? Você sente ainda? E é uma coisa que você expõe para as meninas que você trabalha? Ou é algo que você acha que não existe? Tudo bem, não achar, mas só para eu entender. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você diz em questão de expansão de consciência, sim, em questão das pessoas não terem... Deixa eu ver se eu entendi, Tati. Você como mulher, né? Quando você começou a se expandir intelectualmente ou espiritualmente também, quando você começou a se encontrar dentro disso, eu sinto uma força contrária patriarcal ainda. Quando a gente fala de machismo, essa força contrária. Você está indo para onde? Você não pode crescer mais. Para aí. Não quero mais. Quando você passa, porque é fácil as pessoas olharem para você hoje e falar assim, tá vendo a Patrícia, maravilhosa, ela está ensinando pra gente. Ok, você sentiu essa resistência e é alguma coisa que você questiona com as meninas? E eu falo de marido, pai, a gente fala de gente da rua, o empresário, o cara que vai alugar o móvel para você, enfim. Olha, sinto, eu lembrei de uma cena agora
que eu fui num evento, inclusive, eu sempre vou em eventos de marketing digital, né? E aí tem homens e tem mulheres, e tava eu e uma amiga minha, e a gente tava numa roda, conversando com algumas pessoas, e um dos homens que tava ali, ele começou a falar sobre automação, né? Sobre a automação de WhatsApp e tal, tal, tal. E aí ele olhou pra mim e pra minha amiga que tava comigo, a Loris no caso, e falou assim: desculpa, meninas, esse assunto chato. Aí eu fiquei pensando, eu falei, por que seria chato? A gente tá no mesmo evento, na mesma roda, por que é chato para as meninas, né? Então, sim, existe, né? E eu acho que não é só esse olhar, é todas as dificuldades que a gente encontra em relação a outras coisas. Então, por que não tá com o filho? Né? Por que tá trabalhando? A responsabilidade é sempre nossa. Então, nossa, foi viajar um final de semana com a filha tão pequena. Esse olhar de julgamento, tanto das mulheres quanto dos homens, que acaba sendo machista, né? E isso também faz com que muitas mulheres deixem de fazer. Por quê? Porque vão julgar elas. Então, é o marido dizendo: você tem que ficar mais com a criança, né? Então a gente encontra várias dificuldades. Eu hoje, Tati, eu não posso dizer para você que eu, Patrícia, encontro dificuldades. Porque eu conquistei o meu espaço e a minha expansão de consciência hoje diz que vai acontecer tudo o que eu quiser. Independente do meu gênero, independente, eu vou conquistar o meu espaço e ponto. Então, por conta dessa expansão de consciência, por conta de eu não me sentir culpada em deixar a minha filha com a babá quando eu preciso trabalhar, de não me sentir culpada, de deixar ela com a avó, com os avós, eu consigo produzir. Então, por conta da minha expansão de consciência, e eu acredito que a gente tem trabalhado para isso, né? Eu acredito que muitos homens estão se desconstruindo, muitas mulheres estão se desconstruindo, e a gente precisa trabalhar para isso, a gente precisa falar cada vez mais, porque existe sim uma força contrária, né? Cada vez menor, mas sim, existe uma força contrária, onde a mulher, ela é vista como talvez menos capaz. Isso está no nosso inconsciente. Eu estou em desconstrução, Tati. Você está em desconstrução. Nós estamos. Eu já me peguei julgando sem querer na minha mente aqui. Eu tinha 3 homens para contratar e uma mulher. E inconscientemente, alguma coisa me dizia que os homens eram mais capazes que ela. Eu, como mulher, já fiz isso várias vezes, sem querer fazer. Então, tá intrínseco na gente, mas eu acredito que por isso que eu disse, tem que vir de dentro para fora. Eu preciso acreditar primeiro, não importa se o outro acredita ou não, eu vou fazer aquilo acontecer. E em qual momento a mãe, Patrícia, se livrou da culpa? E eu falo, e eu sempre vou trazer um contexto, tem uma coisa que eu tenho visto nesses programas, a cada fala de pessoas que vêm para inspirar outras pessoas, a gente sempre esbarra na culpa. A gente sempre esbarra nessa sensação de se eu fizer, ou o que vão me dizer, será que eu fiz, ou eu deixei de fazer e eu senti aquilo. Que momento você tirou essas amarras? Eu acho que eu tiro essas amarras todos os dias, porque não tem como, né, a gente ter filhos e não pensar a todo momento. Eu acredito que eu faço o que eu posso fazer e eu me aceito como uma pessoa que é imperfeita e que é uma pessoa que tem responsabilidades de vida adulta. E de vez em quando eu vou precisar não estar com a minha filha, mas como responsável que sou, encontro pessoas que sei que vão cuidar bem dela, que vão amá-la, que ela vai estar se divertindo e depois eu volto. Então, a gente tem a vida toda e esses momentos são muito importantes para estarmos juntas, mas o que eu construo lá fora enquanto não tá com ela é o que vai construir a vida dela.
Então, não tem como a gente abrir mão. Eu costumo dizer que a vida adulta nem sempre é molezinha. A gente nem sempre vai engolir a vida adulta. Falar, ai, que incrível, vida adulta. Vai ter muita coisa que a gente vai fazer que a gente não quer fazer, mas a gente faz porque precisa. E eu tenho certeza que no tempo que a gente está junta, a gente está inteira junta. Eu estou curtindo ela. E posso curtir muito mais cada vez que eu me desenvolvo melhor no meu trabalho. Mas sempre tem aquela pulguinha aqui dizendo assim, vai lá, olha lá, fica mais com ela agora e tal. E aí a gente vem, a gente compensa e depois a gente tem que trabalhar. Eu acho que ter noção da realidade, ter noção que a gente precisa fazer algumas coisas, inclusive para entregar o melhor para os nossos filhos, isso alivia a culpa. Não, eu costumo dizer, eu só estou vivendo vida adulta. E vida adulta é assim. Eu não sou criança que eu posso ficar brincando o tempo todo com o meu brinquedinho ali. Eu não posso ficar o tempo todo com a minha filha. Eu gostaria, mas eu não posso. Eu tenho vida adulta, eu tenho compromissos. E ela também vai aprender. Sobre isso. Agora, a minha pergunta, Paty, eu tô sugando você, mas eu preciso. Eu te trouxe aqui, eu preciso. Você se sente fazendo parte de um contexto histórico? Vamos dizer assim, a gente teve aí nos últimos 30 anos uma mudança drástica quando a gente teve a internet, a gente teve muita coisa. A gente teve no dia 8 de, eu não vou lembrar a data exata, mas dia 8 de março, mulheres, né, que trabalhavam dentro de uma fábrica, que precisaram protestar por melhores condições de trabalho. E em cima disso, eu não lembro que ano, mas foi dia 8 de março de 50 e alguma coisa, se eu não me engano, que elas tiveram que lutar pelo direito de condições melhores de trabalho. E hoje a gente está falando, em 2023, de uma empreendedora, de uma mulher que ensina outras mulheres a empreender. Além de não precisar ir lá brigar, elas vão dizer dentro dos próprios negócios como elas querem viver. Você se sente dentro ou parte dessa parte histórica da nossa vida? Você tem essa consciência? Eu não tinha há um tempo atrás, mas hoje, quando eu vejo a transformação de tantas mulheres, sim, que eu faço parte da história de muitas delas, que eu mudei a história de muitas delas. Que entenderam que podem ser independentes, que podem assumir as rédeas da própria vida. Na verdade, foi assim que tudo isso começou, né? Eu comecei a ensinar outras mulheres aqui a empreender, porque eu não sei se eu posso pular essa parte aqui, se você ia perguntar isso depois, se eu já posso falar agora. Mas o que aconteceu foi que eu fui casada, né, durante 5 anos. Então, casamento na igreja, vestido branco, festa para 300 pessoas, foi um arraso. E aí eu engravidei, eu tive a Bela, e quando a Bela nasceu, ela tinha 15 dias, eu me separei. Então a gente se separou quando a Bela estava com 15 dias de vida. E aí todo mundo vai falar, gente, não precisem ter dó de mim, tá tudo bem, tá? O que acontece é que naquele momento eu tinha as minhas redes sociais abertas, né? E eu falava de maternidade naquela época, e muitas mulheres começaram a me escrever e falaram, Paty, você se separou e você parece estar tão bem seguindo a sua vida. Eu não consigo, eu quero me separar. Essa era a frase que eu ouvia, tá? Eu quero me separar, eu vivo um relacionamento abusivo, mas eu dependo dele. Ou então, eu amo o meu marido, mas a minha dependência dele, porque eu tenho que ficar só com os filhos, acaba estragando o nosso relacionamento. E Tati, né, a gente falou aqui do machismo, né, do patriarcal, eu fui crescida nessa, eu cresci nessa bolha, né? Eu também era extremamente machista. Eu já fui o tipo de mulher que falou assim, que as feministas eram mal amadas. Eu era essa pessoa. E eu me sentia uma mulher diferente. Eu me sentia uma super mulher. Eu já abri vários negócios, eu fiz as coisas acontecer. Essas mulheres aí que ficam falando que não tem tempo por conta dos filhos. Imagina, deixa as crianças ali, vai fazer as coisas. Ingênua de tudo, gente.
E aí o que aconteceu foi que ao mesmo tempo da minha separação, né, que eu tive um bebê, eu achei que eu ia super dar conta. Afinal de contas, eu era a Mulher Maravilha, né? Com um empreendimento que conseguiu dar certo, que conseguiu conquistar sucesso tão nova. E a vida me deu uma rasteira tão grande, mas tão grande, porque eu não conseguia fazer a minha filha dormir. Eu quase enlouqueci nos 6 primeiros meses da Bela. Eu parecia uma louca mesmo, assim. Eu balançava ela para um lado e para o outro da casa, porque ela não dormia, eu ficava agoniada, ela também. E aí eu colocava ela, eu andava com ela no carro, eu colocava ela no carro, ficava rodando, rodando. Quem nunca, né, gente? Quem tem carro aí sabe disso. Rodando, rodando, rodando. E ela não largava do meu peito, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia dormir. Foram 6 meses, assim, desesperadores. Desesperadores. Eu não via a hora dela crescer. E aí, eu olhei pra tudo isso, Tati, eu falei assim, caramba, tem tanta mulher que tira isso de letra, né? Ou então que é tão natural delas, elas falam, não, é difícil realmente, mas eu tô aqui. Eu falo, cara, não sou eu que sou a Mulher Maravilha, não. São todas essas mulheres. Eu falei, o que eu sei não é nada perto do que é cuidar de um filho. Então, ali eu entendi a força de todas as mulheres. Ali. E aí, quando elas começaram a falar isso pra mim, que estavam com dificuldade, porque elas não sabiam ganhar dinheiro. E eu sabia ganhar dinheiro. Eu vi uma maneira de ajudar. Eu falei, eu posso ajudar. Eu acho que eu sei o que fazer. Mas a gente desvaloriza demais, né? Aquilo que a gente sabe muito bem. Quando a gente sabe muito bem alguma coisa, a gente acha que que todo mundo sabe. Eu falava, gente, abrir uma empresa, é só você ir ali e abrir uma empresa. Ué, é assim. Então a gente desvaloriza o nosso conhecimento. Mas a partir do momento que eu vi essas mulheres falando isso, eu falei, não, vocês precisam da independência de vocês. Independente se você quer sair, se você quer ficar, mas porque você tem que ter o direito de escolha. De escolher. É isso que eu quero pra vocês. Que você tenha dinheiro no bolso. E a gente sabe, Tati, que tudo, o dinheiro compra quase tudo, né? Mas ele traz o conforto pra gente. Ai, não compra saúde, mas compra o melhor plano de saúde. Compra alimentos melhores, médicos melhores, enfim. Então, através do dinheiro, a gente consegue ter um conforto melhor, né? Ter mais conforto. Então, foi assim que as coisas foram acontecendo. Eu falei, poxa, eu posso ajudar. Eu acredito que somos que nem... Imagina grandes celulares, né? Você é um celular de última geração. Um iPhone, nem sei que número mais tá, 14. E cada coisa que a gente aprende a fazer na vida, cada habilidade que a gente tem, a gente precisa baixar aplicativos. Então, você já é um celular de última geração. Hoje, se você virar para mim e me der um bisturi e fala, opere, Patrícia, opere alguém, eu vou falar, não faço a mínima ideia de como operar. Mas se eu for para a faculdade e aprender, eu vou saber. Então, eu preciso baixar esse aplicativo. A gente baixa o aplicativo de ser mãe. E tem upgrade, hein, gente? Do aplicativo de ser mãe é o que mais tem atualizações. A gente baixa o aplicativo da empreendedora. E a força tá dentro da gente. Eu olhei pra mulher ali, eu falei, nossa, foi ali que eu entendi como acabaram sufocando tanto os nossos poderes, né? Porque a gente é muito poderosa. A gente é muito poderosa. A mulher, ela tem o trabalho mais difícil do universo, que é gerar uma vida, que é criar os filhos. A gente é muito forte. Isso é magnífico, a Nath tá falando. Isso é mágico, isso é magnífico. Hoje eu fui fazer procedimento, minha boca tá até um pouquinho inchada, e aí o lado esquerdo começou a doer mais, não sei porquê, e aí ela falou, você acredita que para todo mundo que senta aqui, é sempre o lado esquerdo que dói? Aí eu falei, é mesmo?
eu falei, e dói pra todo mundo? Ela falou assim, não, quer dizer, pros homens dói todos os lados. Ou eles reclamam de tudo e tal. Então, a gente tem uma força muito grande. E eu acredito plenamente, vou deixar até uma indicação de livro aqui que chama A Cama na Varanda, que explica o porquê da história da mulher e do homem, né? Eu acredito que somos tão poderosas, a gente se vira tanto nos 30, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, que justamente nesse livro, do A Cama na Varanda, explica que os homens começaram a rebaixar, né? Diminuir algumas mulheres, porque aí eles não têm espaço, né? Então, essa inferiorização veio acontecendo de tempos em tempos, porque o homem não conseguia provar se o filho era dele ou não, né? Só a mulher tem certeza que o filho é dela. O homem só depois de um DNA, naquela época não tinha. Então, esse livro vem contando toda essa história, e eu acredito que quando as mulheres entenderem o poder que elas têm, realmente vamos dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. Tá na hora. Aí eu vou falar sobre um adendo. Se você falou sobre aplicativos, eu vou trazer só um relato. Eu não sou mãe biológica. O meu filho hoje tem 21 anos e ele chegou na minha vida aos 6. E eu nunca tinha tido sabe quando a gente tem o momento que o corpo fala, quero ser mãe. Eu falo, meu relógio biológico é quebrado, ele veio com defeito, eu nunca tinha tido isso. E aí eu encontrei o meu atual marido, que já tinha um filho, e esse filho vivia com ele, porque teve uma relação, a mãe teve uma relação com uma outra pessoa, que não era uma pessoa de acordo, enfim, ele tem a guarda da criança. E aí, quando meu marido veio para minha vida, eu já veio com um menino de 6 anos. E eu não sabia o que fazer. Eu vivia sozinha. Eu tinha uma vida sozinha. Eu andava pelada pela casa se eu quisesse. Eu não tinha interesse em ter um filho. E aí ele disse para mim, vamos morar juntos. Eu, você e o Felipe. Num quarto, numa casa de 2 cômodos, que tinha um quarto de 5 por 5, que ele ia dormir no mesmo quarto que a gente. Eu enlouqueci. Real. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu não tinha ideia. E uma vez eu estava dormindo e eu tinha que começar a acordar mais cedo, porque ele tinha hora para comer, tinha hora para fazer as coisas, meu marido ia trabalhar, eu saía. E aquilo para mim era uma questão de que eu não tinha mais liberdade, né? E eu não tinha um aplicativo. Eu não sabia o que fazer. E aí um dia eu estava dormindo, acordei com ele sentado, ele tinha 6 anos, na mesma cama que eu. Agora sou eu que vou chorar. E ele disse assim pra mim, você é tão linda. Eu acordei. Acabou. E aí eu olhei pra ele, dormindo, imagina, né? Acordei com aquela cara, ele foi assim, tava me olhando dormir, que me achou linda. E eu fiquei olhando pra ele e falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Com esse amor que já veio dele. E não que eu não gostasse, não que eu não quisesse, mas ainda não tinha dado clique. Não tinha ainda feito o download. O download, E aí, quando ele fez isso, aquilo mexeu comigo. E a primeira coisa que eu fiz foi para a internet procurar um tutorial de mãe de madrastas. A louca. Que bom que Como tem. É que isso funciona? Que você falou que tinha tudo na internet. E aí, 2 dias depois, ele teve uma crise terrível de bronquite. E aí eu fui tentar resolver como é que aquilo ia... Como é que faz com uma criança de madrugada tendo crise de bronquite? Como é que você corre? E ali foi feito o download. Porque eu corri, porque eu fui ao médico, porque eu fiquei do lado quando estava tomando inalação, porque eu ensinei como seria tomar injeção sem doer. E ali o download foi feito. E eu não percebi. Passou alguns anos, aos 12 anos, ele me chamava de tia. Aos 12 anos, ele para na cozinha, cruza o braço, olha para mim e diz, preciso te fazer uma pergunta. E eu disse, ok, posso te chamar de mãe?
Choro. Pode. Esperava por isso. Enfim, hoje ele tem 21 anos. E é meu filho, e vive comigo, e enfim, é minha cara. Se você olhar na rua, você não diz que não é meu filho. Eu só quero contar isso, porque algumas pessoas falam, nossa, seu filho é sua cara. E eu falo, jura? Mas a gente pega trejeitos e isso vai deixando com a mesma cara. E isso vai deixando com a mesma cara. Então eu concordo em tudo que você está dizendo. Sinto isso, não biologicamente, mas o poder da mãe e dessa atualização que vem a cada dia faz muito sentido no que você está colocando, faz muito sentido. E como é bom a gente poder ser mulher e ter capacidade tão grande de amar os outros, né? Sim. De se entregar dessa forma. E a capacidade de aprender, né? Tudo é aprendido. Você vê que você aprendeu a ser mãe. E não é porque não é... mas a mãe biológica já nasce. Nasce nada. Não sabe, ninguém sabe. A gente tem que aprender, tudo é aprendido. Se eu pego o bebê Tati hoje, bebezinho Tati, e eu coloco o bebê Tati lá na Índia, você ia crescer completamente diferente, com outros costumes, de outra forma. Se eu pego o bebê Tati e eu jogo no meio da floresta, o bebê Tati nem sobrevive, porque a gente precisa do outro. O bebê precisa, o ser humano, ele precisa do outro. Então, o outro vai ensinando a gente. E a gente tem uma capacidade de aprendizado incrível. E muitas vezes, eu vou deixar até um recado legal aqui para as pessoas. Em algum momento, eu falo que a gente tem todo mundo tem a sua criança interior, né? Aquela que sonha, aquela que deseja. A gente deixa essa criança interior morrer, sabe? E fica rodando em círculos o resto da vida. Em círculos, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas a gente precisa entender que a gente tem uma capacidade de aprendizado incrível. O que eu quiser aprender, eu aprendo. Vai demorar mais tempo para uns, menos tempo para outros. Algumas pessoas vão ter que investir mais, outras pessoas vão ter que investir menos. Mas todos nós temos a capacidade de aprendizado. E aí a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer. Em algum momento, então assim, vocês hoje que são mães, né? Hoje quando a Bela pergunta alguma coisa para mim, eu não falo para ela, você não consegue, filha. Porque você é muito pequenininha. Eu falo, você ainda não consegue. Você vai aprender. Você ainda não pode. Mas você vai crescer e vai poder o que você quiser. Então, lá atrás, a gente ainda tinha aquele ensinamento, né? Mamãe, eu quero ser cabeleireira. Aí você vira para sua filha e fala, não, filha, cabeleireira não. Você tem que ser doutora. Você tem que ser médica, advogada. E a gente, né, vai tulindo os sonhos. A gente vai mostrando para aquela criança que ela tem que caber numa caixinha, num modelo, e que ela não pode seguir os sonhos dela, ela não pode seguir as vontades dela. Então eu acho que a gente tem que virar e falar, você vai ser a cabeleireira mais renomada desse país. Tem muita cabeleireira ganhando muito mais do que muitos doutores. Mas muito mais. Então ela tem que ser a mais renomada do mundo. A minha cabeleireira, Tati, ela dá curso em Miami. Você entende? Então é nisso que a gente tem que focar. Papai, eu quero ser lixeiro. Vai ser lixeiro, vai ser o dono da fábrica de reciclagem. Para isso, a gente tem que incentivar essa criança. A gente tem que fazer com que elas acreditem. E não ficar falando, isso você não pode, aquilo você não pode. Porque é daí que vem a nossa capacidade de achar que a gente não pode. Que a gente não consegue. A gente consegue tudo o que a gente quiser. A gente só precisa ir aprender o caminho. Ponto. Eu vou dizer uma coisa triste, gente. A gente tem menos de 10 minutos, porque isso tem que durar apenas 1 hora. E isso acaba comigo, porque eu queria ficar conversando com você mais muito tempo. Eu sei que não dá para te alugar.
Gente, tem muita coisa boa que vocês estão dizendo aí, mas no decorrer da live, às vezes eu não consigo ler, peço desculpas, mas tem muita gente apoiando, muita gente dizendo que passou por essa situação. Tem muita gente aqui que está se reconhecendo na live. Então, que bom que a gente está trazendo conteúdo para vocês, esse era o objetivo. Mas antes de terminar, Paty, eu faço questão que você diga para a gente do seu curso, como as pessoas te acham, o seu público-alvo, o que você quer dizer, esse espaço está aberto para você, e depois eu faço as considerações finais. Obrigada. Bom, hoje os meus cursos, eles são direcionados especialmente para mulheres, tá? Homens são bem-vindos, mas eu tenho essa paixão para falar com mulheres, ajudar as mulheres, então toda a minha linguagem é para elas, né? Eu chamo as minhas meninas da minha comunidade de leoas, e eu falo que os homens são bem-vindos, mas se eles não se importarem de ser chamados de leoa, serão bem-vindos e vão conseguir muito conteúdo aqui também. Eu tenho diversos cursos, todos eles dentro do empreendedorismo, desde para quem está querendo iniciar, para quem já tem um negócio há muito tempo e está deixando de vender, né? Eu criei uma metodologia única minha, chamada TEIA, onde lá a gente vai falar das 4 personalidades que uma empreendedora precisa para fazer o seu negócio acontecer. Então eu atendo desde quem tem um sonho e quer aprender a fazer o planejamento da sua empresa, a quem quer vender pelo Instagram, então tem cursos específicos de Instagram, por exemplo, tem curso que atende a área financeira, que fala sobre mentalidade empreendedora, e também para quem já está há muito tempo empreendendo, mas está travada ali, não consegue crescer, deixou de vender. Então eu também tenho alunas minhas que estão começando, que já estão há 20 anos aí empreendendo, até mais tempo do que eu, adquirindo os meus conteúdos. Me encontrem no Instagram, @PatyVarone. Tem bastante conteúdo gratuito lá todos os dias, tanto no feed quanto nos stories. De tempos em tempos a gente tem alguns cursos fixos, tem mentoria, e de vez em quando a gente faz alguns lançamentos, enfim, tem bastante conteúdo aí para quem é empreendedora lá. Maravilhoso. Então, você está no Instagram, está no LinkedIn, que eu te achei lá, está no Instagram, e o seu forte é o Instagram para direcionar as pessoas para o site. Isso. Hoje o meu forte é o Instagram, então a gente divulga o nosso trabalho através do Instagram, estamos indo agora para o YouTube, mas o forte mesmo é o Instagram. Maravilhoso. Meu amor, eu quero te deixar um agradecimento tamanho. Tem muito amor aqui, tem muito amor das suas leoas. Tem uma moça que escreveu, eu não peguei o nome dela, mas tem leoa aqui, estou muito emocionada. Eu quero te deixar um agradecimento enorme por dar o seu tempo para essa live. A gente está gravando a gente aqui no Instagram, mas isso vai para a TV local aqui da Baixada Santista, que é a BSTV. Então, para quem está assistindo pela BSTV, a gente gravou isso com a Paty, que deu esse tempo para conversar com a gente por conta do Dia Internacional da Mulher, e eu tenho certeza, eu acho que muita gente vai concordar comigo, de que foi a melhor escolha que eu fiz, ter trazido você aqui para a gente comemorar esse dia. Te desejo luz sempre, essa sua expansão continue, porque você atinge muita gente com a tua luz, e é uma honra poder, de alguma forma, te ter perto, ter você aqui num bate-papo, numa conversa, num chá, e foi muito emocionante para mim também. Eu tô aprendendo a não chorar nas lives, porque eu já fiz algumas coisas, eu ia olhar lá atrás, mas que honra ter você aqui, foi uma boa escolha. Muito obrigada pelo convite, eu me sinto muito honrada, né, por essa representação nesse dia tão importante. Parabéns pelo seu trabalho, é lindo também. Desejo muito sucesso para você. Muito obrigada. E que todos vocês que estão aqui ao vivo com a gente também tenham muito sucesso. Espero que tenha sido especial para todas vocês. Muito, muito obrigada pelo convite e muito sucesso para você e para o programa. Obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Depois você vem me falar só de empreendedorismo. Topa? Um dia lá na frente? Eu topo. Manda ver o assunto aí que a gente vem. Obrigada pelo convite. Teve pergunta
Tá. Então, depois eu trago você, a gente fala. Me ajudou muito agora a começar. A Sara tá dizendo para você. Obrigada, meu amor. Eu vou encerrar por aqui. Ó o filtro, ó. Beijinho de filtro. Beijinho de filtro, ó. Beijo, boa noite, meninas, boa noite. Be strong.